Hello, terráqueas! Sejam bem-vindos ao tão aguardado projeto que eu tanto falei pra vocês. E me apresentando aqui, que esse é o primeiro vídeo do canal, um vídeo de apresentação. E eu sou autora e especialista em romance interespécie. E esse canal surgiu da necessidade não só de falar só no Instagram sobre esse gênero, que é tão pouco... tecnicamente pouco lido, ainda pouco aceito aqui no Brasil, mas também tirar os estereótipos e preconceitos que esse gênero possui. Né? Então eu trago conceitos e várias outras coisas que nem o pessoal gringo tem, traz essas questões mesmo, sabe? Fala sobre isso, sobre a conceituação, classificação do gênero, enfim. Então o canal surgiu como mais um membro, assim, né? Vamos botar assim, para eu expandir o meu conteúdo. Então aqui a gente vai ter de tudo um pouco. E como é o primeiro vídeo de apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre mim, obviamente me panfletar um pouquinho e falar todos os tipos de conteúdo que eu vou trazer no canal também. Então, meu nome é Alina Tepes, eu sou autora, atualmente com 5 livros publicados, e esse ano eu ainda pretendo mandar esse número aí para mais 2, quem sabe, mas ao menos um eu tenho a perspectiva de aumentar até o final do ano. Que na verdade o meu próximo lançamento, na verdade 2, né? O próximo lançamento vai ser sobre objeto senciente e depois vai ser a continuação de um outro livro. Eu sou especialista e pesquisadora dentro do gênero, então qualquer dúvida, qualquer coisa que você tem em relação a isso, vocês podem me perguntar. Eu também sempre, caso vocês queiram vir na minha DM, pedir algum post específico. E para vocês que não me conhecem, eu sempre estou falando lá no Instagram que eu tenho uma planilha inteira com sabe-se lá quantas ideias. Atualmente eu acho que está em torno de mais de 400 ideias que eu tenho que trazer para vocês relacionadas ao gênero e entre diversas outras coisas. E também eu sou uma profissional independente e ofereço serviços voltados apenas para esse gênero, tá? Então, gente, aproveitar e vou apresentar um pouquinho das minhas obras. Meu primeiro livro é um romance alienígena de Harem Reverso, com sequestro e com um universo gigantesco e maravilhoso, onde os personagens são humanoides e a protagonista é uma mulher fanática por aliens, teorias conspiracionistas e entre outras coisas. Esse foi meu primeiro livro, um livro do qual eu demorei mais de 2 anos para escrever. Porra! Tudo isso? E para trazer para vocês. E ano que vem, finalmente ano que vem, agora sim, é verdade esse bilhete, vai chegar a continuação desse livro. E também eu vou atualizar o arquivo, porque o livro foi revisado pela Ellen, tá? E também todos os links, todas as coisas eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem, caso se interessem, e também pelos meus serviços. Continuando, a gente tem Amar o Ser Escondido, é um conto onde o personagem é 100% animalesco e se passa em um mundo onde existe escravidão e tudo mais. A Maldição Esteridium é um romance alienígena onde o personagem é humanoide e a base dele é um tatu. E a personagem, a Iris, ela é ejetada da nave e esse caçador, ele ajuda ela sem querer. E aí, enfim, vocês precisam ler para saber, né? A Casa da Fazenda foi um livro que eu lancei lá em outubro de 2023, quando estava tendo o Halloween. E eu sempre quis escrever algum livro relacionado a espantalho. Então tá aí, conheçam o livro com espantalho e também com a Sabine. Tem pegadas de bruxaria, uma pitadinha de terror, de acordo com uma leitora minha. Enfim, continuando, a gente tem Boitatá e uma Nova Chama, que foi um compromisso que eu peguei para todo ano lançar um conto ou uma noveleta dentro das lendas do nosso folclore, que a nossa cultura é tão rica. Eu falei, caramba, eu preciso fazer isso. Então, cada conto vai se passar em um estado do Brasil. Seguimos, né, gente? Então, o primeiro livro foi sobre o Boitatá, que fala principalmente sobre a preservação das matas e entre outras coisas. Basicamente, realmente, esse livro surgiu para mim mais como uma literatura de denúncia, mas óbvio a gente tem a história da Raira, que ela é uma catadora de açaí numa comunidade ribeirinha, e a relação que ela tem com esse personagem do folclore. Continuando, vamos falar um pouquinho dos meus serviços que eu ofereço.
Aqui eu elenquei todos, tá? Mas como eu falei, vou deixar aí na descrição o meu site e vocês podem saber mais um pouquinho sobre o que eu ofereço em cada um dos serviços. Eu ofereço leitura crítica e betagem, e todos os meus serviços terráqueos eu sempre ofereço a um valor muito acessível. Geralmente, a minha leitura crítica, por exemplo, ela fica em um valor padrão aí de mercado de leitura crítica, ela dá 1/3 do valor que você pagaria em outro lugar. Obviamente, voltado pro meu gênero, gente. E eu queria também ressaltar isso porque eu sou uma autora nacional e acho que mais de 90% dos autores nacionais, eles não se mantêm com o dinheiro dos livros deles. Eles pagam os serviços com outro trabalho que eles têm que sustentar a casa, entre outras coisas. Então eu, como uma pessoa que também não tem condições de pagar serviços com valores enormes e nem conseguiria parcelar, eu trouxe os meus serviços realmente como um serviço acessível para qualquer um, sabe? Que queira e principalmente esteja interessado no meu trabalho, possa conseguir pagar, sabe? Porque eu me coloco no lugar, porque eu estou nesse lugar ainda. Então, fica aí. E também tem ilustração peniana. Eu não vou colocar aqui por causa das questões do YouTube, não sei se ele pode cair o vídeo ou qualquer coisa assim. Então, tá no link aí abaixo pra você saber, pra você ver se você quer realmente uma arte dessa. E é bem em conta, bem baratinha, tá bom? E tem algumas outras opções que você pode escolher que também pode ficar, deixar mais barato o trabalho. Eu tenho criações de mapas. Atualmente eu tô com um compromisso, mas só que ainda não tive tempo de fazer mais um portfólio de mapas. Por enquanto eu só tenho o meu mapa da Malha o Ser Escondido, mas eu pretendo fazer outros tipos de mapa. E também lá eu tenho vários exemplos de que tipo de mapa eu faço, que não é só o mapa normal que a gente vê, mas são mais mapas astrológicos, enfim, esse tipo de coisa. Eu também faço uma análise de gênero. Como eu falei pra vocês, eu vejo que, tanto no Brasil como na gringa, gente, não é um erro só pro Brasil, também é na gringa. Muita gente coloca o livro como sendo monster, sendo que não pertence a esse gênero, tá bom? E realmente, eu soube que durante o meu processo de fazer os posts, falar sobre isso, muitas autoras não sabiam dessa conceituação. Porque, como eu falei, ninguém estava preocupado em conceituar o gênero. Então, eu fiz uma extensa pesquisa, e também com embasamento, enfim, e trouxe esse gênero conceituado para vocês. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas de maneira bem concisa do conciso, porque no meu curso, eu vou falar mais pra frente, eu tenho uma aula de mais de 2 horas falando sobre a conceituação do gênero, o que é o romance interespécie. Gente, é uma pesquisa muito aprofundada, falando tanto sobre a origem, como a conceituação, da onde que eu tirei isso, referências. Então, é sobre isso, né? Então aí, esse valor é bem simplório mesmo, é uma conversa, caso você queira fazer adaptações para entrar nesse gênero, a gente vai conversar sobre isso e vamos estabelecer o meu termo, ou mesmo você ver, não, meu livro realmente não é desse gênero. E como eu falei antes, eu vinha fazendo vários posts, do qual algumas autoras falaram sim que sabiam que o livro delas não era esse, mas infelizmente elas colocam como essa nomeação para venda, porque o Monster Romance hoje está uma coisa muito hipada, apesar de ainda estar em andamento de aceitação. Gente, sério, a quantidade de posts que eu vejo falando sobre monstros, pessoas falando mal, é gigantesca. E geralmente se falar mal nem é sobre eu li e não gostei, ou qualquer coisa assim, porque a gente sabe que tudo é gosto pessoal, sabe? Às vezes você lê um livro de fantasia que outra pessoa não gostou, ou você lê um gênero que outra pessoa não gosta, mas isso não é motivo de você simplesmente tacar a pedra no gênero e falar 1000 coisas que não é nada disso. Eu faço também mentoria e consultoria lá no site, tem todas as especificações para vocês verem o que tem em cada serviço, mas basicamente é pra eu acompanhar você com a sua obra, e o outro são coisas mais pontuais, por exemplo, eu quero criar um personagem, uma espécie, então vamos focar nisso, ok? E também eu tenho concepção de capa, quando eu já fiz esse trabalho para uma autora, e aí eu vou mostrar mais desse serviço, fazer um vídeo falando sobre como foi o processo, como foi a reunião com ela, porque a gente fez reunião, eu falei sobre as capas, trouxe referências, então é toda uma pesquisa também de mercado para a gente fazer a concepção de capa de acordo com a ideia, a espécie, se você está usando conto de fada, mitologia, então tudo vai ser abarcado nisso para a gente fazer a capa. Então você vai ter a concepção de capa tudo pronta, com referência, com tudo, para você mandar pro seu capista. Então você vai ter trabalho de nada, você só vai dar ok, eu vou montar todo
o arquivo e vai estar lá até desenhado como é a capa, todos os elementos que a capa tem que conter, onde vai ficar cada coisa, e você só vai se preocupar em mandar esse arquivo para o seu capista, você não vai ter trabalho de nada, tá? A sinopse, ela tem suas próprias características, assim como o gênero. Então aqui eu também faço sinopse e análise de sinopse. Também faço calendário de lançamento, tá? Do tamanho que você quiser. Também tem lá uns tamanhos fixos que você também pode escolher. E eu também faço publi. Gente, eu sempre tô fazendo resenhas de livros nacionais, não sei o quê. E também eu sempre tô abrindo vaga para, se você quiser que eu faça publi do seu livro. E esses dias eu abri 2 vagas, mas ninguém apareceu, então seguimos, né? Mas é valor acessível e tem várias coisas que você pode escolher lá, faço réus, faço tudo. Então vamos continuar, eu falei um pouquinho sobre os meus serviços e agora eu vou falar um pouco sobre o produto. Eu lancei recentemente termos hot para usar em romance interespécie. Então se você tem dificuldade em escrever uma cena hot, este produto é para você. E também, ele também é para pessoas que não escrevem RI, escrevem hot normal com 2 seres humanos. Então, caso você queira, o produto está sendo ofertado por R$20 diretamente comigo, 25 pela Eduz. E aí temos o meu curso, que eu sempre estou falando, eu tenho muita pretensão de lançar ele ano que vem. Gente, ele tá muito rico. Quando eu digo muito rico, é tipo muito conteúdo, tá ficando tudo muito maravilhoso. Mas só que é uma coisa muito extensa e eu tô fazendo tudo sozinha. Tudo. Então, se eu tivesse pelo menos alguém pra me ajudar na edição, seria maravilhoso. Mas, enfim, então seguimos. E ano que vem, se tudo der certo, teremos aí uma oposição na prática para escritores. Pra quem não me conhece, eu amo essa temática dentro do RI. É maravilhosa. Se você quer saber um pouquinho mais, eu tenho posts sobre oposição lá no meu perfil. Mas é basicamente um personagem, né, que ele coloca ovos dentro da parceira. É uma gravidez, só que diferenciada, tá? É maravilhosa. Zorg tem ovoposição, gente. Caso vocês queiram conhecer, vários leitores já vieram me parabenizar pela ovoposição no livro, porque foi o primeiro contato com elas e elas amaram. Gente, não tem um preconceito, sabe? Eu acho que você só pode dizer que não gostou depois que você lê. Você pode dizer que você gosta de pavê, que você não gosta de pavê se você não provar. É aqui a mesma coisa. E aí, o que vamos ter nesse canal? Gente, isso aqui é só um apanhado geral, porque vai ter muito mais coisas que eu não coloquei aqui. Mas eu tentei elencar a maioria das coisas que a gente vai falar nesse canal. Mas antes da gente falar o que vai ter no canal, vamos falar um pouquinho sobre o romance interespécie. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Gente, é o resumo do resumo. De um TCC, 3 slides. Entendeu? O resumo do resumo. O romance interespécie, quando eu digo, é o romance alienígena e o romance monstruoso. Eles são irmãos, mas não são irmãos idênticos, não são gêmeos idênticos, tá? Então, os principais elementos desses gêneros são ter aliens e monstros, e ter um relacionamento amoroso entre esses seres que são de outras espécies. Então, basicamente, você precisa ter um romance, concomitantemente ter um romance, tá? E ter um personagem que é um alien ou um monstro. Ponto. Falando sobre o romance alienígena e o romance monstruoso. Mas vamos começar aqui com o romance monstruoso, tá? De maneira geral, quando a gente fala sobre esse subgênero dentro do romance, a gente se foca nas relações interespécie. E o mesmo para o romance alienígena. Só que no romance monstruoso, o parceiro ele é um monstro e o romance monstruoso ele tem esse pacto da aparência. Essa especificidade, essa característica, esse requisito. Então, se o seu personagem ele não é um monstro, não tem aparência, pode se passar por humano ou qualquer coisa assim, isso não é um romance monstruoso. Ele vai se encaixar em outro gênero, que pode ser romance sobrenatural, romantasia, enfim. E aí a gente tem um romance alienígena, que, obviamente, o personagem é um alien, tá? E aqui não possui o pacto da aparência. Ele pode ter qualquer estrutura, pode ser humanoide, pode até, vamos botar assim, ser humano. Sim, pode. Mas o que caracteriza o romance alienígena é o alien, tá? E aí, vamos lá falar um pouquinho, antes da gente falar sobre o que vai ter no perfil, falar o porquê que esse perfil nasceu.
Eu já falei um pouquinho lá no começo sobre isso, mas eu linkei aqui uma série de coisas do porquê que eu criei esse perfil. E foi tanto para eu ser autora reconhecida dentro do gênero aqui no Brasil, e eu espero que fora também, mas aí já é outros 500. Tanto para ser reconhecida como autora, para ser autora, mas também para tirar os preconceitos e estereótipos, conceituar e explicar, dar dicas de escrita relacionada ao gênero e criatividade também, porque o que eu sinto muito no mercado brasileiro é essa falta, é esse medo e medo de colocar a criatividade em prática, sabe? Ficar no que é confortável. Continuando, a gente também vai falar sobre as temáticas, descomplicar elas, como, por exemplo, uma temática que eu já falei no perfil, que é sobre a oposição. E eu tenho várias outras temáticas para falar, mas acabou que eu ainda não cheguei nessas temáticas. Também trazer produtos e serviços, como eu já falei aqui sobre todos os produtos e serviços que eu ofereço. Acaso você pensa assim, mas eu queria que você fizesse alguma coisa para mim, mas você não oferece isso. Vamos conversar sobre o que é, o que você precisa. Também trazer conteúdo literário sobre o gênero, resenhas, falar de tudo. E análises e mais análises. É sobre isso. Análise de quê? De tudo. De livro, de perfis, de qualquer coisa que esteja linkada com o gênero. Então, se você falar assim, Aline, eu gostei tanto do lançamento daquela autora gringa, você tem como fazer uma análise pra mim? Vou fazer análise, vou fazer gráfico, vou fazer checklist, vou fazer tudo. Tudo. É só vocês falarem que eu vou estar aí fazendo, tendo tempo. Porque não é só fazer o conteúdo em si, eu também vou precisar editar esse conteúdo, igual eu aqui. Eu fiz esse roteiro, eu fiz esses slides, eu fiz tudo, vou fazer edição, vou colocar coisas na edição. Então é um processo bem longo, porque a gente faz o roteiro, depois faz o conteúdo baseado no roteiro, no esqueleto que você fez, faz slide, grava e edita, e aí faz a legenda, faz o título, faz a thumbnail, e aí posta no YouTube, divulga no Instagram. Então, gente, são muitas etapas. Então, assim, sou uma pessoa só. Mas, seguimos. Quais tipos de conteúdos eu vou trazer no canal? Resenha, fofoca, isso tanto de gringo como de autor brasileiro, processos. Quando você deve estar se perguntando, o que você quer dizer quando você está falando sobre processo? O que você quer dizer com processos, Alina? Lembra que eu falei para vocês no comecinho do vídeo que eu queria trazer muitas coisas diferenciadas? Então, eu também quero falar sobre os processos da criação dos meus posts e das minhas pesquisas, de como eu faço conteúdo aqui para vocês. Então, vai ser meio que pesquisa e fala, sabe? Tipo isso. Também vou falar sobre o gênero, vou fazer análises, como eu já falei, e também trazer reações de sinopses, de comentários negativos, enfim, de capas, de qualquer coisa aí. Continuando, aí eu também vou falar sobre plataformas. O que eu quero dizer com plataformas? Sobre a Amazon e sobre outras plataformas que têm livros de romance interespécie, como o Wattpad, o AO3, que o AO3, gente, é maravilhoso. Eu vou fazer um vídeo falando só como você mexer naquele site. Ele é perfeito demais. Eu repeti aqui a análise sem querer, mas enfim, análises. Vou fazer lives, não sei quando, mas vamos ter sim lives. Se preparem. Vou fazer refazendo capas. Vai ser bem legal, vai ser bem divertido. E é pra ser algo divertido, tá, gente? É pra ser algo tipo assim, deixar minha inspiração bater. Obviamente, refazendo capas, pegando a capa de alguma coisa, ou refazendo, ou fazendo com base naquilo, enfim. Vou fazer, como eu falei, entrevistas, e vou também falar sobre os autores. Como eu já tinha falado anteriormente sobre as fofocas, mas vai ter partes apenas falando sobre os autores, análise. Mas eu queria deixar isso bem mais claro, sabe? Porque é muito importante a gente falar sobre o impacto de um autor dentro de um gênero. E como vocês sabem, eu sou cadelinha do Adrian Blue, então já tem milhares de posts, mas também vai ter milhares de vídeos sobre. E é isso, gente. Espero que vocês amem esse canal. A gente vai ter resenha tanto com resumo, assim, introdução do livro, como com spoiler, que minha amiga fala que ela sente muita falta disso. Às vezes ela quer um spoiler do livro, não encontra nada, nem resenha, não encontra vídeo, não encontra nada. Então, é sobre isso. E aqui é sobre aceitação, sobre encontrar a beleza no que não é convencional, sabe?
esse canal foi feito principalmente da minha necessidade de falar sobre algo que as pessoas não exploram ou têm medo de abordar. Se você é uma terráquea que caiu aqui, perdida, não sabe do que eu tô falando, só acompanhe. Eu espero que você ame o conteúdo. Apesar do vídeo não ser muito dinâmico por não me mostrar, mas eu vou tentar dar essa dinamicidade na edição. Então é isso, gente. Eu espero que vocês sejam abduzidas. Afinal, né, a gente tem muito amor pra dar e poucos aliens pra sequestrar a gente. Então é isso. Beijinho. Até o próximo vídeo.